Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É um prazer recebê-los aqui. Pastor Ciro, que negócio é esse de volta para o futuro? Quem esteve domingo passado aqui de volta para o futuro? Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que quem ganha almas, sábio é. O último culto de domingo dobrou o número normal de visualizações. Por que, pastor Ciro, você está falando de futuro? Eu estou falando de futuro, de eternidade. De volta os nossos pensamentos para o futuro. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque podemos ter uma esperança verdadeira de um futuro eterno contigo, Jesus. Nós meditamos na tua palavra, que o nosso coração se enche de alegria, porque nós não fomos feitos só para vivermos nesse plano, mas fomos criados para vivermos eternamente contigo, num lugar em que nós nem conseguimos entender o quão maravilhoso que é, mas a cada dia que nós possamos anelar esse grande dia da tua volta, Pai Celestial. Abençoa a tua igreja, que o Espírito Santo ministre ao meu coração, ao coração de todos que estão aqui, ao coração de todos que estão em suas casas ou em seus celulares, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo ministre ao seu coração, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Sabe, a gente está quebrando um paradigma, e eu estava preocupado. Falei, puxa, tomara que ninguém do conselho assista essa mensagem, esse negócio de volta ao futuro. Cheguei aqui, nós tivemos a live na segunda-feira, e foi uma bênção. E quem foi abençoado na live, querido? Glória a Deus, a gente já tem ouvido muitos testemunhos. E eu preocupado, falei, tomara que ninguém tenha assistido. A pastora Bianca, que é a esposa do pastor Mário de Oliveira, nosso presidente, já falou, eu assisti o culto inteirinho. E ela gostou, glória a Deus. E muitas pessoas assistiram. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós falamos sobre que nós somos seres tricotômicos. O que é tricotômicos, pastor Ciro? Nós dividimos em 3 partes. Tripartíteses. Corpo, alma e espírito. E nós dissemos que quando Adão e Eva pecou lá no paraíso, essa conexão entre a alma e o corpo, que são uma coisa, se desconectou do espírito. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, foi feita uma reconexão, amém? Então você hoje vive, o seu espírito renasceu. Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo, nascer do espírito. E quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos do espírito. Mas, mesmo nascendo do espírito, a gente precisa crescer, porque nós estamos vivendo esse período aqui, e nós somos edificados, nós estamos em reconstrução, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. A vereda do justo, essa vida aqui, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Então ninguém está completo aqui, nós só vamos estar completos lá na eternidade. Mas enquanto isso, nós precisamos ter esse entendimento de qual ferramenta que eu preciso usar. Então aceitei Jesus, venho na igreja, canto corinho, oro para comer, oro para dormir, peço oração para os pastores. Isso é muito raso, porque nós temos que crescer no âmbito espiritual. Por gentileza, Carlinhos, entra aqui com... Então, queridos, nós precisamos entender a importância de falar e orar em línguas. Tem muita gente que diz assim, pastor, isso aí é um dom muito altíssimo, isso aí vai me alcançar, isso é muito, são só os grandes pastores. Não, esse é um dom que eu e você temos acesso. Isso foi deixado para a igreja. Lá em Atos 2, a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, nós não temos, irmãos, a nossa capacidade
Por nós mesmos nós não temos como falarmos com Deus, como vivermos essa terra sem a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que me ajuda e que te ajuda. Em nossa fraqueza, todos nós, a nossa estrutura, nós como seres humanos, nós não aguentamos. Por isso que as pessoas tiram sua vida, por isso que as pessoas desanimam de viver, porque nós somos, na essência, sem a presença do Espírito Santo, seres fracos. Pois não sabemos como orar. Uai, como não sei? Não sei como orar? Não sabemos. Pastor, mas eu oro. Ó inefável Pai. Não tem umas pessoas que oram assim? Então a pessoa acha que sabe orar. Mas a Bíblia está me dizendo que nós não sabemos orar. Mas eu sei orar, pastor. Se eu conto, Pai, me ajuda nesse dia. Deus abençoe esse alimento, minha família, em nome de Jesus, amém. Nós não sabemos como orar. Por isso que precisamos ter um entendimento sobre o Espírito Santo. Mas o próprio Espírito, o Espírito Santo, ele intercede. O que é interceder? Ele atua em função de mim e de você. Ele intercede por nós. De que forma? Com gemidos inexprimíveis. Estamos falando de coisas espirituais. Enquanto, irmãos, nós aguardamos a redenção completa do nosso corpo, nós vamos ter corpo glorificado. Enquanto nós aguardamos essa redenção completa, a nossa carne sempre tem inclinação, enquanto não há essa redenção, para o pecado. Mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nos edificando. Romanos no capítulo 8, versículo 27 diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu queria que o pessoal da intercessão intercedesse por mim. Sim, vamos orar. Mas quem será que é mais eficaz? O Espírito Santo ou alguém que possa interceder por você? O Espírito Santo é que tem a linguagem com gemidos inexprimíveis. Em Efésios, no capítulo 6, 18, diz assim: orando em todo tempo. Aí que entra a questão de orarmos em línguas, irmãos. Pastor, mas eu não sei orar em línguas. Eu tenho uma vergonha tremenda. Na verdade, a minha mente não alcança, porque eu entendo. Realmente, a nossa mente não alcança, porque é algo que não é natural. Mas nós temos que orar em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Pastor, mas será que só eu orar normalmente, com palavras naturais, é uma oração? Mas a oração mais efetiva é orar em Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não há palavras, irmãos, suficientes humanas para que nós nos conectemos plenamente com o mundo espiritual. O que eu e você vamos dizer para alguém como nosso Pai Celestial, que sabe todas as coisas? Você vai começar a explicar: ó, sabe Deus? Ele já sabe. Você vai argumentar como? Por isso que a oração em línguas é muito mais efetiva. Mateus, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, Ele sabe tudo, sabe o que é necessário, antes de vós no pedir, antes de eu e você pedirmos alguma coisa, Ele já sabe. Mas como que é essa questão, essa ferramenta de orar em línguas? Em 1 Coríntios capítulo 14, 2 diz assim: porque o que fala em língua, pastor, você está falando para mim, mas eu não oro em línguas. Como que eu faço? Faz 5 anos que eu estou buscando. Você tem que começar a se libertar de certas coisas, como a incredulidade, o orgulho e o raciocínio lógico. Você tem que começar a dar vazão. Quando você começa a sentir aquela presença, você começa a sentir aquele calor do céu, você tem que começar a se desprender e começar a orar em línguas. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu começo a sentir aquela coisa e me dá uma vontade de falar coisas que eu não entendo. Então você tem que começar a liberar, a desprender.
Isso foi um dom que foi deixado para a igreja. E é uma ferramenta muito poderosa. Sabe, irmãos, o pessoal que já foi lá em casa, já viu que eu tenho uma bicicleta ergométrica. Sabe o que é bicicleta ergométrica? Aquela bicicleta que você pedala, pedala e não sai do lugar. E eu comprei essa bicicleta e ela é muito boa, inclusive com uma cadeira. Quando eu comprei, falei, vamos emagrecer 10 quilos. Fácil. Comprei. Pergunta para mim, quantos quilos emagreceu essa bicicleta ergométrica para mim? Nenhum quilo. Por quê? Porque eu não pedalei. Ah, mas é para pedalar? É para pedalar. Por que eu e você não somos abençoados? Porque não usamos essa ferramenta de orar em línguas. Você tem que orar em línguas. Pastor, mas eu oro em línguas e nada acontece. Tudo é um processo. Tudo começa aos poucos. Você tem que começar a buscar esse poder do céu, essa ferramenta. Senhor Jesus, eu te peço, vem com tua unção sobre a minha vida. Eu quero falar em línguas. Esse foi um dom que foi deixado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui pronto para receber. Você começa a falar. Vai nas reuniões de oração, busca pessoas que oram, e você vai começar a sentir essa unção do céu. E você vai começar a liberar, deixando somente o que você entende não dirigir você, e você começa a balbuciar palavras. Cada um tem uma linguagem. Mas pastor, precisa ser algo, uma língua estrangeira? Não existe. Esse código sobrenatural é diferente do que minha mente e a sua mente entende. Existe uma ferramenta, ela é incompreensível, é o dom de falar em línguas. E o dom de falar em línguas, irmãos, e o batismo com o Espírito Santo. Quem está com sono, diga amém. Tem gente que está olhando o celular, é uma beleza, a gente fica tão feliz, né, irmãos? Vem na igreja, a gente prepara a mensagem, você fica assim. Queria que você estivesse no mesmo espírito aqui, amém? Você quer ouvir sobre isso? Você quer saber sobre essa ferramenta? Quem quer saber sobre essa ferramenta? Irmãos, isso vai dar um boom na sua vida, no reino espiritual. Você não vai ficar mendigando bênção, você vai falar diretamente com o Pai Eterno. Você vai usar essa ferramenta. Por que a gente não usa? Por timidez, por preguiça, por medo, por vergonha. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que gritar nas ruas e falar em línguas? Não. Deixa o Espírito Santo te comandar. Você pode orar em línguas baixinho, balbuciando, num ônibus, dirigindo um carro, lavando uma louça, lá no torno fazendo ferramentaria. E essa ferramenta é muito importante para esses nossos dias. Irmão, se você e eu não usarmos desse poder, nós ficamos fragilizados. E Paulo, ele fala, olha, eu falo muito em línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18 diz assim, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Olha, juntar todos vocês que oram em língua, eu oro muito mais. Então a referência nossa é do apóstolo Paulo, que orava em línguas o tempo todo. Você quer crescer espiritualmente, você quer crescer no seu ministério, você quer crescer na vida secular, comece a orar em línguas. Porque, olha o que diz lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu e você orarmos línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando. Mas a minha inteligência, a minha mente, não tomará parte disso. Então, às vezes, irmão, você está orando em línguas e você está pensando outra coisa. Como é que pode? Minha mente fugiu, eu estou pecando. Não, você está naquele espírito de oração, de adoração, você está orando em línguas. E o Espírito Santo está intercedendo por você por coisas muito maiores do que você está orando, do que você oraria de maneira natural. E às vezes você está querendo ir por caminhos que na sua mente parecem ser certos, mas o Espírito Santo está mudando todo o plano. A pessoa está intercedendo, não, eu quero tal coisa, do Espírito Santo falando, não é nada disso, vai ser muito maior. E eu vou te levar pelo caminho correto. Assim que funciona orar em línguas. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, não foi um vento. O que veio? De repente veio do céu um som.
um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, o que foram vistas? Foram vistas o quê? Línguas. Semelhantes a línguas de fogo sobre a cabeça. Poderia ser mão, pode ser semelhante a uma mão, semelhante a um olho. Mas você vê que envolve falar. Semelhante a línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Então, irmãos, se você tiver pleno para receber, você vai receber o dom de falar em línguas. E isso vai fazer toda a mudança na sua história. Muito mais no âmbito espiritual, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falasse. O Espírito Santo vai concedendo, você vai buscando, você vai concedendo. Irmãos, na década de 90, tinha um pastor que meu pai gostava muito. E esse pastor, você precisa ver que impressionante a história dele. Chamava-se Dave Robertson. Quem lembra do pastor Dave Robertson? Alguns dos pastores aqui, os pastores foram acompanhar meu pai fazia uma caravana. E esse pastor, ele é da Inglaterra, Estados Unidos, né? E vinha um pastor americano, a gente fazia uma caravana e ia todo mundo para São Paulo. Quando você vai ver uma conferência, você já espera o grupo de louvor, né? Vai ter o louvor, o grupo de louvor, e vai entrar alguém com terno e gravata, um pastor lá dos Estados Unidos. Mas não era assim, irmãos. Começava sem louvor nenhum, de repente entrava um senhor com uma camisa, né, Éder? Tudo florida, para fora da calça, e já começava o culto. E milagres extraordinários aconteciam. Irmãos, eu fui em uma vez com meu pai, mas acho que foi umas 3 caravanas que meu pai fez. E esse pastor, irmãos, como que começou o ministério dele? Só para você usar como referência para entender quão poderosa é a oração em línguas. Ele, através de um sonho, Deus falou para ele que ele tinha um ministério, que ele ia começar um ministério. E aquilo foi tão impactante na vida dele, que ele acordou extasiado e falou para a esposa: eu vou me dedicar especialmente ao ministério. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero ser usado nas mãos de Deus. E chegou para a esposa e falou: você está comigo? Estou, mas se a gente passar fome? Tudo bem, não tem problema. Então eu vou pedir a conta do meu serviço. Pediu a conta do serviço dele. Ele falou: mas o que eu vou fazer? Se eu vou pedir a conta, vou viver do quê? Porque a Bíblia diz também que aquele que não trabalha também não pode comer, né, pastor Paris? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Bom, quando eu trabalhava 8 horas por dia. O que eu vou fazer? Eu vou orar 8 horas por dia. Aí ele falou: olha, eu preciso achar um lugar. E ele achou uma igreja que não tinha nada a ver com a igreja dele, ele era pentecostal, uma igreja dessas igrejas bem geladas, né? E o pastor dessa igreja deu um porãozinho para ele orar. Então ele falou: em vez de eu trabalhava 8 horas por dia, eu vou orar 8 horas por dia. Aí ele entrava nesse porãozinho e começava a orar. Irmãos, no primeiro dia que ele foi lá, eu vou orar 8 horas por dia. Aí ele orou, naturalmente, né? Deus abençoe a nossa cidade, abençoe as missões na Índia, missões na China, abençoou, foi orando, amaldiçoou até as baratas, todos os bichos que estavam lá. A hora que ele olhou no relógio, só tinha orado 1 hora. Poxa, eu orei por tudo, já não tem mais assunto para orar. Vamos começar a orar em línguas. E começou a orar em línguas, hora após hora após hora. E ele tinha uma fábrica ao lado, e quando a fábrica tinha um apito assim que os funcionários iam almoçar, era 15 minutos de intervalo, ele parava, porque ele orava de joelhos, orava em línguas e orava de joelho. Ele parava para relaxar, para esticar as pernas um pouco, ir no banheiro, depois ele voltava de novo. Aí as pessoas souberam que ele estava orando em línguas 8 horas por dia. E as pessoas perguntavam: mas me conta aqui, pastor, o senhor está orando 8 horas por dia, o que você sente depois que você sai dessa sala, 8 horas de oração?
Eu sinto dor no maxilar, minha língua fica amortecida e minha garganta fica tudo irritada. Mas é isso, que estranho. Mas ele perseverou. Aí que está a perseverança. Ele continuou orando, ele fez um propósito com Deus. 3 meses depois de fazer isso, todos os dias que ele trabalhava, ele resolveu dias da semana, e um dia ele estava orando lá no Esporão, e o pastor da igreja, dessa igreja bem tradicional, não é pentecostal, né? Ia receber um pastor importante da denominação deles, e queria arregimentar o maior número de pessoas para que estivessem lá para assistir esse pastor pregar. E ele sabia que o David Robertson estava orando lá no porão, ele desceu lá: você não quer subir e participar do culto? Mas eu não sou dessa denominação. Não tem problema, você vai ouvir a palavra, mas você vai estar lá, vai ajudar, vai estar participando, vai dar mais número para nós. Ele falou: tudo bem, então esse período de oração, eu vou estar lá, vou ouvir a palavra. Irmãos, você chegou lá, ele era pentecostal, só que essa igreja era bem tradicional, e o pastor que foi pregar, ele começou a ler a mensagem. Imagine eu chegar aqui para vocês: boa noite, irmãos, nessa noite Deus está operando e nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Como está escrito lá em coisa? Que Deus amou, então você deve orar. É muito chato. E estava nesse nível. E ele já estava incomodado com aquilo ali, mas ele estava ali, né? Não posso fazer uma desfeita. Aquela frieza, o povo abrindo a boca. E ao lado dele tinha uma mulher que há muitos anos tinha um problema na perna e entrava com muleta. E quando ele estava ali, o Espírito Santo deu uma revelação como se fosse um raio-x da perna dessa mulher. E ele viu que ela tinha um problema na cabeça do fêmur e que a perna dela estava encolhida 8 centímetros, que ela tinha problemas nas articulações, e apareceu como... Ele falou: isso aqui é de Deus. E ele virou para a mulher e falou assim: a senhora tem um problema na cabeça do fêmur? Eu: tenho. Só tem 8 centímetros de redução de tamanho do fêmur? Sim. Tem problema na articulação? Ele foi falando: eu tenho. E ele falou assim: mas eu posso orar pela senhora? Ela falou: pode, né? Acho que ele vai, quando ele chegar na casa dele, ele vai orar por mim, nas orações dele. Ela falou: pode, só que ele é pentecostal, irmão. Quando alguém que é pentecostal fala para você: posso orar por você? Ele vai orar na hora, pode estar na rua, onde for. Irmãos, na hora ele virou para a mulher e deu aquele grito no meio da igreja: em nome de Jesus, seja curada essa perna aqui agora. Irmãos, imagina o culto. O pastor que estava pregando, ele parou e falou: o que esse homem está fazendo? Segurando na perna da mulher e orando e falando desse jeito alto. Já mandou o pastor auxiliar: vai lá dar um jeito. Só que, irmãos, antes do pastor auxiliar chegar, a perna dessa mulher já tinha crescido. E essa mulher saiu saltando na igreja e glorificando a Deus. Milagre instantâneo. E pulava, e todo mundo sabia quem é aquela mulher, porque ela ia há muitos anos naquela igreja com aquela muleta, e todos ficaram espantados. E ela começou a saltar e pular, e ela falou: olha, esse irmão orou por mim. E sabe de uma coisa? Você que tem algum problema, dificuldade, precisa de uma cura sobrenatural, pede para ele orar por você. E começou aquela muvuca no culto, irmãos. Resultado: o pastor que estava pregando já sentou no banco, e ele subiu no púlpito e começou a orar pelas pessoas. E as pessoas começaram a vir na frente. Ele começou a orar pelas pessoas, e ele fala que ele orava e punha a mão na cabeça, daqui a pouco a pessoa sumia. Ele falou: vai sumir. Não, que caía no chão, pela unção. E Deus começou a usar ele poderosamente, milagres e milagres e milagres. Aí, acabou o culto, foi aquela bênção, aquele derramar do Espírito Santo. Ele, a saída, encostou numa grade assim, segurou e falou: Deus, por que o Senhor me usou desse jeito? Quem sou eu para o Senhor me usar dessa maneira tão extraordinária? Aí o Espírito Santo falou assim: Dave, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. A palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Você descobriu acidentalmente o meu poder sobrenatural, orando hora após hora, após hora, após hora. Então nós vimos nesse evento, irmãos, eu vi milagres. Você pode pensar o que você quiser, mas os dentes ficavam dourados, irmãos. O meu dente ficou dourado. Eu, incrédulo, ficava olhando. Sabe quando você vai de... está acontecendo?
E meu dente, daqui a pouco eu levei no dentista e falei, o que é esse negócio? Eu falei, eu não sei que material é esse. O meu foi um dente só, mas tinha gente, né, Éder? Eu queria chamar o Éder aqui, porque o Éder sempre ia com meu pai. Eu queria que você contasse a experiência. Irmãos, as pessoas abriam a boca assim, aquela boca dourada. Então eu estou falando dessa experiência para você colocar em prática. Éder, conta para nós o que você vivenciou, o que você presenciou nesses eventos que você foi lá com o pastor Ciro. Vem aqui, por favor. Boa noite, irmãos. O que o pastor Ciro está falando, assim, quando nós fomos a primeira vez na Colombo, nós ficamos em choque. Perna crescendo, né? Nós vimos perna crescendo, braço crescendo, pessoas surdas sendo curadas instantaneamente numa simples ministração, sem ninguém colocar a mão, ele simplesmente estava falando e as pessoas começaram a marrir. Essa tesoureira da igreja foi curada de surdez instantaneamente. Perna crescer, braço crescer era normal, colunas tortas, as pessoas tinham a coluna assim, num simples comandar, né? E o pastor Ciro levou a gente lá, porque o primeiro milagre do ministério do pastor Ciro Pereira foi nesse sentido. Quando convidaram para pregar numa célula, um grupo familiar, e ele foi para o mato, e várias vezes ficou orando horas e horas e horas e horas ali, e uma mulher cega enxergou. Foi o primeiro milagre do ministério do seu pai. Então por isso que ele insistia em levar a gente, né? Só eu fui com ele umas 5 vezes, depois eu fui por conta. E até eu falei para o pastor na sala, o maior milagre não foi ali na hora, porque depois do pastor Ciro pegar os obreiros e levarem lá, a Catedral da Graça lotava a capela, lotava o refeitório, lotava o saguão, lotava o hall e lotava a rampa. Quem já ficou na rampa? Tem gente dessa época aí. Quem assistiu o culto via TV de tubo lá na capela. O coral ficava em pé no começo, depois acabou ficando lá na rua. Os milagres aconteciam, né? Os milagres aconteciam espontaneamente. A igreja de Limeira, até mandei uma mensagem para o Carlinho, falei assim, você já imaginou se a igreja entender esse culto de hoje que o pastor está fazendo? A igreja vai explodir, porque quando o pastor Ciro pegou todo o ministério e levou lá, pegou a visão e todo mundo começou a orar, entendeu a visão, começou a meditar na palavra e os milagres começaram a acontecer. Ah, mas já passou, Éder? Não. Nós estávamos no Morro Branco, colocamos a igreja para orar 60 dias e lá uma cabeça de fêmur foi recriada no meio do culto sem ninguém. O menino entrou carregado pelo pai e saiu andando, né? E tem o laudo provando que o menino não tinha cabeça de fêmur. Um homem cego entrou e saiu enxergando. As meninas do curso de missões, há 2 semanas atrás, tem um aluno do Colombo lá, saíram para a rua e as pessoas sendo curadas em 30 segundos assim só, com essa visão de orar em língua estranha, né? Então assim, eu me sinto até meio assim suspeito de estar aqui em cima hoje, porque exatamente o que o senhor está pregando, se entrar nas lives do curso de missões, nós estamos pregando sobre isso, sobre a presença, sobre a consequência da presença, né? Então se você tiver a oportunidade, comece a orar em línguas. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, fala com o seu obreiro, ele vai orar por você, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E me permite a liberdade, é difícil subir aqui, né? Eu vou sentar lá e falei, não, o senhor se prepara. Amém. Se prepara, porque se esse grupo aqui pegar a visão de orar em línguas, hora após hora, o que foi dito ontem na convenção, que já, né? Os cultos não vai ter lugar para colocar as pessoas nas congregações, não vai ter lugar para receber as pessoas que vão chegar. Em nome de Jesus. Porque esse culto não é uma mensagem montada, esse culto é uma direção do Espírito Santo, e é exatamente isso que Ele quer que você faça aqui, eu faça, que nós façamos, que comecemos a orar em línguas estranhas. Amém? O senhor me dá só um... Sim. Eu queria convidar você. Isso. Glória a Deus. Foi por isso que foi chamado aí. Eu sou filho da pastora Zaide também, né? Só que ele é preto, ele é branco, eu sou preto. O momento é agora. Glória a Deus. Eu queria convidar você. Aleluia. Dia 15 é o aniversário da igreja no Brasil. Eu queria convidar você a partir de hoje, até o dia 15, de você orar comigo 1 hora por dia.
Para quê? Pedindo milagres? Não. Pedindo a presença. Pedindo a presença. Pai, eu quero a tua presença. Pai, eu quero a tua presença. Pedindo a presença. Você não vai pedir milagre, você não vai pedir carro, você não vai pedir casa, você não vai pedir nada. Apenas, Pai, eu quero a tua presença. Abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você vai ser. Amém. Eu vou dar um testemunho para você. Eu fumei maconha até na hora do culto, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Vim doido para a igreja e fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu cheguei na minha casa, eu peguei 400 gramas de maconha e joguei no banheiro. Faz 39 anos que eu nunca mais coloquei droga na boca. Glória a Deus. Aleluia. Se você vai entrar nesse propósito comigo de orar, mas só se você for de orar comigo 1 hora. Você vai orar na sua casa, você escolhe o seu horário. Se coloque em pé. Amém. Se coloque em pé. Amém. Se você realmente vai orar 1 hora, Éder, eu já oro. Não, você vai orar 1 hora além desse que você já ora. Entendeu, Damião? Além do que você já ora. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos esse propósito nas tuas mãos. Nós colocamos esse propósito de orar 1 hora até dia 15 de novembro. Amém, Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos mais do que um milagre, nós queremos mais do que um sinal, nós queremos mais do que uma cura, nós queremos mais do que uma bênção financeira. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu Shekinah. E esse culto que o Senhor deu, essa série de volta para o futuro, que essa campanha de oração, quase 30 dias, não vai ser, mas que nesse 1 hora de oração, que a tua presença se manifeste, que a tua presença venha, que a tua presença invada os corações, que a tua presença inunde as casas, que a tua presença chegue nas congregações, que a tua presença invada essa cidade, que a tua presença quebre os grilhões do inferno. Nós colocamos diante da tua presença, Senhor, nós nos colocamos nessa campanha de consagração, Pai, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, derrama do teu fogo sobre essas vidas que estão fazendo esse compromisso de orarem na tua presença, de orarem 1 hora, de clamar a ti. Abre os céus, abre os céus, abre os céus, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Poder sentar. Você que fez esse propósito, o David Robertson falava assim: quem quer esse poder que Deus me deu? Todo mundo, eu quero, eu quero. Ora em línguas, ora após ora após ora. Então, irmãos, é muito fácil chegar aqui e pregar uma mensagem de ânimo para que você continue, mas nós precisamos passar ferramentas. Nós temos um compromisso com você, de você sair daqui refletindo como que eu vou conseguir bênçãos. Você quer vitórias em algumas áreas, você não sabe qual atitude que você vai tomar. Ore em línguas. E eu falo isso por mim. Às vezes na vida a gente chega em encruzilhadas e pensa: para onde que eu vou? Fim da linha. Tem uma placa assim: estrada sem saída. É aí que é o momento de a gente buscar a revelação celestial, revelação sobrenatural. Você que fez esse propósito, não delimite tempo. Comece a orar em línguas. Mas pastor, eu não tenho tempo. Então, você deve ter algum período que você vai estar sozinho, que você pode estar fazendo alguma atividade, e você dedica aquele momento a Deus e começa a orar em línguas. Pastor, eu não oro em línguas. Começa a orar normalmente, mas começa a buscar a presença de Deus, como o Éder disse. Vem com tua presença, vem com tua presença, Espírito Santo. Vem com tua presença, e você começa a se desprender dos seus pensamentos naturais e começa a pensar em Jesus. Como nós dissemos, entrar na dimensão sobrenatural. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos essa ferramenta maravilhosa. Assim como David Robertson entendeu essa ferramenta que nos leva à tua presença e que nos traz
ao entendimento de coisas sobrenaturais, que fala mistérios, que nos orienta em mistérios sobrenaturais. Que a tua igreja comece a te buscar, mas nós possamos te buscar nesses últimos dias, a direção do Espírito Santo, que nós sejamos uma igreja que tenha vontade de orar, não só 1 hora, mas que comece com 1 hora, comece com algum período, e depois vai aumentando, para que possamos ser edificados, para que possamos ser construídos, cada dia nos construindo cada vez mais, diante de Ti. Abençoa a Tua igreja, Jesus. Obrigado pela Tua ministração nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, isso é poderoso. Pastor, eu queria o poder do céu. Então, é igual a bicicleta ergométrica. A minha bicicleta virou um cabide, porque a gente pendura a camisa, faz tudo. Não emagrece. Agora, se eu sentar lá e começar a pedalar, aí eu vou ver resultado. Então você começa a orar. Estou com um problema dificílimo, pastor Ciro. Então, busca de Deus, busca do sobrenatural. Amém? Nós temos. Você que nos assiste pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida. Esse mesmo poder, você também tem acesso. Foi dado, assim como em Atos 2, eles se reuniram para receber, se reuniram para buscar. Exige uma atitude nossa, não vem de graça, a gente tem que se colocar diante de Deus para receber.